Bom dia, galera. Hugo Teixeira por aqui. Se inscreve no meu canal do YouTube, Hugo Teixeira Cutelaria. Deixa aquele joinha se você gostar do vídeo, ajuda a gente bastante no YouTube o seu joinha. E ativa o sininho das notificações, marcando a opção todas, que é para você ficar por dentro das novidades do canal. Beleza? Hoje sim tem um tema muito complexo aqui de se tratar, um tanto quanto controverso, que é qual o modelo de cabo mais indicado para o iniciante na cutelaria. E eu já vou deixar bem claro que essa é a minha opinião e vou apresentar os elementos para, digamos assim, embasar a minha opinião aqui. Tá? Existem diversas opiniões contrárias a respeito, cada pessoa tem os seus argumentos, mas eu, após 4 anos na cutelaria, consegui amadurecer essa ideia ao ponto de dizer para vocês que o que eu vou dizer aqui, de fato, vai ser bem mais tranquilo para vocês iniciarem na cutelaria. Beleza? Qual o modelo de cabo que é o mais indicado para você iniciar na cutelaria? Vamos falar a respeito dos primeiros 2 modelos que você vai identificar quando você entrar na cutelaria. Esse daqui é o modelo Ride and Tang, ou seja, espiga interna. Tá? É uma espiga que você insere ela num bloco de madeira e depois você vai modelar o cabo. Tá? E essa espiga que vai ser a sustentação dele com a faca. E esse daqui é o formato Full Tang. O que é o formato Full Tang? O formato Full Tang é onde você desenha o perfil do cabo no próprio aço e você vai adicionar talas de madeira ou algum outro material aqui para formar a empunhadura. E dessas 2 opções, qual que é a melhor para o cuteleiro iniciante? Sem sombra de dúvidas, o Full Tang. Por que o Full Tang? Primeiro, que você tem a possibilidade de trabalhar de uma maneira um pouco mais lenta, o que vai ser positivo para você na confecção de um cabo. Você vai desenhar o cabo no aço, você vai fazer o perfil dele todinho, e aqui vão ser as limitações da parte do dorso e da parte de baixo, que é algo bem importante para você poder fazer um cabo ergonômico no final. Tá? O Full Tang, ele tem as suas dificuldades, como por exemplo, dar acabamento no dorso, nessas partes aqui, depois que você adiciona o cabo de madeira. Mas depois que você pega a prática, você vê que é bem tranquilo, não é tão bicho de 7 cabeças assim. Tá? E com ferramentas bem básicas você consegue fazer, até mesmo com uma furadeira manual. Fez os furos no metal para transpassar os pinos, furou a madeira, né? E transpassou os pinos, colou, ok, está feito o seu cabo, depois você só vai fazer o acabamento. Tá? Então ele tem essa facilidade. Outra facilidade que envolve o cabo Full Tang é que o aço em si ele já vai ser um elemento reto, ou seja, se você deixar o aço retinho aqui, colou as talas aqui, você vai ter um melhor dimensionamento e o seu cabo não vai vir nem muito para cá, nem muito para cá, desde que você faça uma boa usinagem na madeira. Beleza? Por que eu acho que o Ride and Tang não é a melhor opção para você fazer as suas primeiras facas? Vou explicar alguns detalhes para vocês aqui. O Ride and Tang, ele vai depender de algumas ferramentas um pouco mais avançadas, como por exemplo o guia de lima. O guia de lima, ele vai travar nessa parte aqui, tá? Para você fazer um ajuste, deixar esse cantinho igual esse daqui, nivelado, de maneira que quando você inserir o material do cabo aqui, ou da guarda, você consiga fazer um travamento simétrico aqui e vai ficar uma coisa harmônica e bonita, beleza? Esse material de cara ele é bem caro, ele custa, dependendo aí de qual guia de lima que você for comprar, algo em torno de 400 a 600 a 700 reais, já vi guias de lima bem mais caros por aí, né? Então você já precisa fazer um investimento. Você até consegue fazer um guia de lima em casa, mas é complexo. Tá? Então você vai ter um pouco mais de trabalho para poder ajustar só essa parte aqui. A gente só começou a falar dessa partezinha aqui, beleza? Nem todo mundo tem o domínio inicialmente, eu acredito que pouquíssimas pessoas desenvolvem isso inicialmente, de fazer uma boa inserção de uma espiga suficientemente longa para ter resistência mecânica no corpo da faca, dentro de um bloco de madeira. O que leva a pessoa a fazer um furo de certa maneira talvez desuniforme, e isso pode gerar alguns problemas no futuro.
Ao contrário da faca full tang, que você consegue sim fazer com uma furadeira manual, você também consegue fazer o furo do bloco de madeira numa furadeira manual para uma faca riding tang, mas é um pouco mais difícil, tá? Um furo num bloco de madeira requer um pouco mais de precisão. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó, eu tenho um furo bem grande feito para essa faca Bowie aqui, ó. Ela tem uma espiga bem grande. E as extremidades, eu gosto de deixar a espiga grande para ter bastante resistência. Espiga espessa e grande, tá? E esse furo aqui, para eu fazer ele dessa maneira aqui, deixando pouca sobra de material aqui, é complexo e eu preciso de precisão e de uma ferramenta que me dá firmeza, como por exemplo a furadeira de bancada. Então, de cara, o full tang, o riding tang, ele já representa uma necessidade de uma ferramenta um pouco melhor, no sentido de precisão. Você vai precisar de alguma coisa que trave o bloco de madeira para você furar, tá? Você consegue fazer isso na furadeira manual? Consegue tranquilamente, sem problemas, tá? Mas é mais, digamos assim, desgastante para você. E se você errar, dependendo do tipo, você vai ter que fazer força, vai ter que ter todo o controle de estabilidade na sua mão. E se você errar, você pode estragar o seu bloco de madeira, né? E fazer com que você tenha de cara ali uma perda no material que você poderia aproveitar ele de uma forma melhor. A partir do momento que você tiver uma furadeira de bancada, mais tranquilo para você fazer, tá? Mas ainda assim, você vai precisar de uma furadeira de bancada, você vai precisar de um guia de lima, tá? Para poder fazer um trabalho bem executado. A primeira faca riding tang que eu fiz ela sem guia de lima. Eu fiquei algumas horas tentando fazer esse ajuste aqui, ó. Esse ajuste aqui, ó, para deixar simétrico, e ainda assim não ficou perfeito. Eu tive um desgaste muito grande para fazer aquela peça, mas ainda assim não ficou perfeito, tá? Então o guia de lima acaba se tornando imprescindível, porque quando você trava essa peça aqui num guia de lima, você consegue fazer isso aqui em questão de pouquíssimos minutos, né? Mas se você não tem esse guia de lima a princípio, você já encontra aí uma dificuldade, tá bom? A maioria das facas riding tang, elas vão ter guarda, tá bom? Nem todas elas têm, mas a grande maioria tem guarda. O que é uma guarda? É esse dispositivozinho aqui, ó, que justamente serve para travar o seu dedo quando você vai fazer algum tipo de empunhadura na peça, que você precisa, quem sabe, aí de uma penetração ou coisa do tipo, beleza? Então, vai precisar de uma guarda, ou seja, um novo elemento que você vai precisar adicionar na maioria das facas riding tang para que você tenha um bom projeto, ok? Então já surge aí mais um elemento para você adicionar nas suas facas. Outro detalhe importante de uma faca riding tang é que se você não tiver a ferramenta adequada, tentar fazer com uma ferramenta mais simples e não tiver total domínio daquela ferramenta e certeza de que vai conseguir fazer o necessário, você pode acabar furando de maneira errada dentro do bloco e aí você pode, digamos assim, comer mais material interno em direção ao dorso ou à parte de baixo do cabo, o que vai levar você a fazer uma perfuração, que é quando a gente faz o furo, esse furo aqui, e aqui acontece alguma perfuração ou afunda demais a broca aqui, e a hora de você usinar o cabo da sua faca aparece aquele furo da espiga ali, e você de certa forma fica frustrado porque ali é um erro técnico e você precisa reiniciar o seu trabalho. Aqui eu vou dar um outro exemplo de guarda para vocês. Essa daqui é uma guarda dupla, ainda não está concluída, está em processo de acabamento, de uma faca Bowie, tá? Alguns aspectos do riding tang são mais fáceis. Por exemplo, o acabamento no cabo. Depois que você pega o jeito, consegue ter um senso de dimensão de uma faca riding tang e de um cabo de uma faca riding tang, você consegue fazer um acabamento com mais facilidade, tá? No cabo riding tang do que no full tang, tá? Mas os prós e contras de cada um no sentido técnico pro iniciante levam a crer que a full tang é mais adequada para o cuteleiro iniciante, tá?
envolve muita facilidade. Você não vai precisar de guia de lima para você fazer uma full tank, tá? Basta você ter certeza de que a peça está retinha, você adicionou as talas, nivelou a parte da ponta, tá ok? E aí você consegue travar aqui e fazer um cabo e depois tridimensionalizar ele, que é fazer todos os contornos dele de maneira que você faça um cabo confortável, tá? Então você já elimina a necessidade inicial de um guia de lima, você já elimina a necessidade inicial de uma furadeira de bancada e consegue, digamos assim, com um investimento aí que talvez, economizar no investimento aí que talvez te tomaria, entre aspas, tá? Tomaria porque vai precisar você gastar, mas eu não digo tomar porque você vai ter ele na sua oficina. Já é algo em torno aí de uns R$ 1.500 a R$ 1.600 para você gastar com furadeira de bancada, guia de lima, sem falar na morsa de bancada que você vai precisar também para poder travar um bloco e fazer uma boa furação num cabo riding tank, ok? Full tank, sem sombra de dúvidas, ele tem muito mais elementos que facilitam a sua vida na hora de confeccionar a sua primeira faca do que o riding tank. Então, indico para vocês que façam assim, tá? E é interessante que no aço a gente consegue desenhar o perfil, depois a gente só vem cortando, limando ou passando na lixadeira de cinta para dar o formato adequado e a gente consegue aí um bom desenho lateral de cabo, tá? Os outros detalhes a respeito do cabo, a gente vai, digamos assim, evoluindo com o tempo, como por exemplo, a espessura das talas, né? Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai pegando a faca, vai sentindo melhor a ergonomia dela e vai conseguindo trabalhar um pouco melhor nela, né? E vai conseguindo arredondar, modelar o cabo de uma maneira mais confortável na mão. Essa é a minha opinião, espero que tenham gostado do vídeo, é uma dica sincera. Estou há 4 anos na cutelaria e de certa maneira já passei por muita coisa na cutelaria, o que me leva a crer que de fato o riding tank, o full tank é a melhor opção, tá? Outra coisa é um detalhe muito importante a respeito de, vamos falar disso também aqui, que é o tipo de cola que você vai colocar na sua faca riding tank ou na sua faca full tank, tá? Eu utilizo hoje uma cola chamada Urbipox, tá? Que ela é uma bicomponente, ela trava muito bem e você fazendo um bom travamento você vai ter menos risco de problema numa full tank, porque a maioria do impacto não é assimilado pela tala de madeira em si, e sim pela estrutura da full tank, beleza? Vamos falando a respeito de mais questões como essa no decorrer dos dias aqui no canal, tá? Se você gostou, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.